Nosso muito boa tarde a todos. Que Jesus ampare os bons propósitos que nos trouxeram até essa casa espírita nessa linda tarde de sábado. A viagem fora muito longa para aquele casal, principalmente para aquela mulher grávida. Durante 4 ou 5 dias, sacudida pelo trote da montaria, sucederam-se abismos e montes, chegando por fim a Belém. E em plena culminância do Império Romano, indicado por uma estrela, anunciado pelos anjos, nasceu Jesus. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como uma chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. Ele sempre se encontrava cercado pelas multidões dos sofredores, os leprosos, os paralíticos, os cegos, mudos, surdos, endemoniados. Ele convivia com as meretrizes, com os bandidos, com os coletores de impostos, mantendo largas e cordiais conversas com eles, dividindo o pão, repartindo o peixe. A todos falava com a mesma linguagem, a linguagem do amor e da compreensão. Simão e André deixaram as redes e seguiram-no. João e Tiago, convidados, abandonaram imediatamente o barco e foram com ele. Levi, que estava sentado na coletoria, quando foi convidado, levantou-se e o acompanhou. E depois, da multidão, escolheu os outros, separando-os para a sua seara. Que estranho era aquele rabi. A sua mensagem penetrava as almas e a sua atitude de retidão impressionava os seus discípulos. Apesar das dificuldades em que se debatiam, sentiam a grandeza do poema do amor que ele cantava nas praias e com que arrebatava as multidões. Aquele era um momento especial. O Messias encontrava-se reunido com os discípulos naquela que seria a última ceia. Sentado à mesa com os apóstolos, repartiu um pão entre eles, significando que partilhara com eles sua própria vida como um pão de verdade e de amor. Lavou e enxugou os pés daqueles homens para demonstrar-lhes que entre eles deveria ser diferente do que faziam os reis e as autoridades, dominando as pessoas. Entre eles, o maior deveria se fazer pequeno e o líder ser um servidor, porque ele mesmo, Jesus, o servia. Em seguida, indicou que um deles o trairia para que se cumprissem as Escrituras. Jesus não o impediu, nem agrediu, mas lamentou o traidor. Judas saiu logo. Então, Jesus anuncia: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Antes, porém, que eu parta, um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros ameis. Que sejais conhecidos como os meus discípulos, não pela superioridade no mundo, nem pela demonstração dos poderes espirituais, tampouco pelas vestes que envergueis, mas que sejais conhecidos como meus discípulos pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Este momento reveste-se de especial significado para todos nós, porque Jesus estava junto dos discípulos, daqueles que eram mais próximos dele, que melhor o conheciam, que seriam os apóstolos e divulgariam a sua mensagem. Nós, que estamos hoje reunidos nessa casa espírita, assim como aqueles homens, em algum momento, conhecemos Jesus. Fomos tocados pela sua mensagem, pelo seu exemplo, e temos a certeza de que ele continua conosco. Somos também discípulos de Jesus. Que vos ameis uns aos outros. Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. De que amor Jesus falava? Quando se fala em amor, pensamos logo naquele sentimento que é o mais nobre de todos, porque engloba a todos os demais. A consciência que temos do amor
vai se desenvolvendo ao longo das nossas existências. No nosso desenvolvimento espiritual, inicialmente, predominam os instintos. Com o tempo, aparece a inteligência, a vontade, os sentimentos, as emoções. Começamos a despertar para os valores mais nobres, mais de acordo com as leis que regem a felicidade humana, até a culminância do amor. E todos nós sentimos esse amor incondicional, esse amor pleno por alguém. Mas sentir amor assim, por todos, ainda está bastante distante da maioria da humanidade encarnada nesse planeta. Jesus sabia disso e assim mesmo nos convocou ao amor há 2000 anos atrás. De que amor Jesus falava? Quando Jesus fala de amor no Novo Testamento, ele usa a palavra ágape. Os gregos usam esse substantivo para descrever um amor que é baseado no comportamento com os outros, sem exigir nada em troca. Um amor traduzido pelo comportamento e não o sentimento de amor. Na versão do Novo Testamento, ágape foi traduzido como caridade. A caridade é a dimensão ativa do amor. É a mobilização de nossa vontade para que façamos algo em benefício de alguém. Sérgio Lopes, na obra O Código do Monte, que está sendo distribuído nesse mês de dezembro, no Clube do Livro, analisa na obra as virtudes que Jesus exaltou durante o Sermão do Monte, no momento em que ele profere as bem-aventuranças. E o autor vai discorrer com muita propriedade, muita beleza sobre a caridade. Ele define logo no início do capítulo que a caridade é o amor em ação. Jesus sempre enfatizou o amor em ação, a caridade. Ele não se fechou em si, não se retirou para nenhum mosteiro, para nenhuma região especial. Jesus viveu entre os homens, fossem eles instruídos, ignorantes, pobres, ricos, pecadores ou não, ajudou a todos com seus ensinos, com as suas reflexões e com os seus recursos curativos. A proposta da caridade estabelece, portanto, que tenhamos uma atitude de amor, um comportamento amoroso, mesmo por aquelas pessoas, por aqueles grupos, por aquelas instituições pelas quais ainda não temos o sentimento de amor. Podemos ter dificuldades e não gostar muito de alguém e mesmo assim termos um comportamento amoroso com essa pessoa. Interessado em detalhar a questão, Allan Kardec pergunta, em O Livro dos Espíritos, aos espíritos superiores, qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Como a entendia Jesus, não outros pensadores, não conforme está no dicionário, porque muitos outros sentidos existem nas diversas religiões, nas diversas filosofias. E geralmente a palavra caridade está associada à carência, à dificuldade, à dor, à miséria. Muitas vezes ela é entendida como a mera ajuda material ou mesmo com a esmola. Mas e se nós morássemos em um lugar onde não há mais esse tipo de carência? Ou se não tivéssemos as condições físicas e materiais, financeiras, de prestar esse tipo de assistência? Nós não poderíamos praticar a caridade? Logicamente, que neste mundo de misérias que nós criamos na Terra, o auxílio material é fundamental, é indispensável e é urgente. Mas ninguém pode ficar parado diante da carência do seu semelhante. Mas nós não podemos reduzir caridade apenas a essas situações. Vejamos a resposta. Caridade, como a entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Segundo a codificação, 3 condições são necessárias para a prática da caridade conforme a entendia Jesus. Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, boa vontade, estima, uma disposição bondosa de promover a felicidade do outro por generosidade. Benevolência para com todos, significando que nós não podemos eleger alguns e rejeitar outros. Não há caridade legítima sem benevolência. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec interroga, para agradar a Deus,
e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal, que haja resultado de não haver praticado o bem. Fica muito claro aí que se nós restringirmos a simplesmente não fazer o mal, o nosso sentimento estará incompleto. Somente a sua associação à prática do bem é que irá assegurar uma posição futura melhor a todos nós. E nesse sentido é que a caridade talvez seja o traço diferenciador mais importante da doutrina espírita em relação a outras religiões. Há necessidade de se praticar o bem para o nosso desenvolvimento espiritual. A ação no bem nos obriga a ir além de nós mesmos e contribuir para que o mundo melhore. Certa vez eu estava em um local com outras pessoas e ouvia uma conversa. Ouvia porque a conversa era aberta a todos, não era uma conversa reservada. Então, essa pessoa era uma mulher, ela dizia assim: eu não faço mal para ninguém. Eu trato bem meus funcionários, eu não gosto de fofocas, eu nunca traí a confiança de ninguém, eu estou com o meu papel feito. A minha missão está feita, está pronto. Não preciso fazer mais nada, porque eu sou uma pessoa boa, eu não incomodo ninguém. E eu fiquei pensando, será que é isso mesmo? Eu já participava aqui do estudo sistematizado, aqui no Grupo Espírita Seara do Mestre, mas eu não tinha chegado ainda a essa questão 642. Hoje eu teria como colaborar com ela. E eu diria, não nos basta não fazer o mal. É imperioso, é indispensável praticarmos o bem para os nossos semelhantes. Questionados os espíritos codificadores, se haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem, eles respondem, não há quem não possa fazer o bem. Se as grandes obras estão longe dos nossos recursos, as pequenas ações se apresentam como oportunidade a todo instante, no lar, no nosso trabalho profissional, na rua. Basta que se esteja em relação com os outros, estando atento às necessidades dos outros. E eles continuam, ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E o codificador refere-se a isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Diz ele que sempre está ao nosso alcance prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Tudo isso é caridade. E a benevolência inclui a beneficência de que falávamos, atender à carência material, as necessidades de alimento, de agasalho, de medicamento, de afeto dos nossos irmãos de caminhada, compreendendo que o sofrimento alheio é um convite ao amor, à superação do nosso egoísmo, ao desapego aos bens materiais e transitórios. Muitas vezes, nós nos sensibilizamos com tragédias que envolvem os fenômenos naturais, as tsunamis, as enchentes, os vulcões, os terremotos, que assolam determinadas regiões do planeta e que despertam em nós impulsos imensos de generosidade, inspirando um movimento solidário em favor das vítimas. Mas, meus irmãos, há tsunamis ocultos aqui mesmo em nossa cidade, em casinhas miseráveis, sem água, sem luz, sem esgoto, em meio a doenças e infestada de ratos, porque eu mesmo pude visitar alguma delas. Ali padecem muitos irmãos nossos e se faz necessária a nossa benevolência. Assistir a esses irmãos, minorando o seu desconforto, com os recursos necessários, é um trabalho relevante. Se não podemos auxiliar diretamente, então vamos apoiar as entidades que se ocupam com essa tarefa. Mas atenção ao que nos diz Joana, nessa obra belíssima, Leis Morais da Vida, nós não praticamos caridade quando, ao prestar assistência, o fazemos advertindo, censurando, com azedume, com enfado, tornando ainda mais penosa a situação do semelhante.
Como vemos, a verdadeira caridade não está apenas em fazer-se a beneficência, em prestar ajuda material a quem quer que seja, mas na forma como nós fizemos. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos nossos semelhantes. Devemos auxiliar sem ofender a dignidade de ninguém, sem julgar, sem condenar, sem nos queixarmos do tempo que nós empregamos deixando outras atividades, ou do desgaste físico, do desgaste emocional, mental, que advenha do trabalho realizado. Caso contrário, estaremos prestando assistência, mas não estaremos fazendo a verdadeira caridade. Indulgência para as imperfeições dos outros. Em uma mensagem que está lá, no capítulo 10 do nosso Evangelho, o Espírito Joseph cita as características da indulgência. E ele diz que ser indulgente é não ver os defeitos dos outros. Se os vê, evitar falar deles, divulgá-los. Se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa plausível, séria para eles. Quando alguém nos chega contando de alguma atitude equivocada de alguém, nós podemos sempre tentar encontrar um motivo plausível para que a pessoa tenha cometido tal atitude. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. A indulgência não faz observações chocantes. Ser indulgente com as imperfeições dos outros é não destacar os defeitos alheios e nem divulgar as faltas dos nossos irmãos. É ter clemência com os equívocos cometidos pelas demais pessoas. Não significa concordar nem apoiar o mal, mas tornar-se menos severo ao julgar as ações dos nossos irmãos. Na passagem evangélica, em que os escribas e os fariseus trouxeram até Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério e perguntaram a ele qual era a opinião dele, uma vez que Moisés, pela lei, ordenava que se apredejassem as adúlteras até a morte. O mestre, então, abaixou-se e passou a escrever com o dedo na terra. Como continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois disso, todos aqueles homens foram largando as pedras e se retirando. Amélia Rodrigues Espírito conta em uma de suas obras o que Jesus escrevia na terra. Jesus escrevia com o dedo: ladrão, traidor, assassino, adúltero. E aqueles homens, então, se identificando, foram saindo, porque eles não podiam atirar a primeira pedra. Porque também eles tinham pecado, também eles erravam o alvo. E assim como eles, todos nós ainda temos lá tantas imperfeições a vencer. Nenhum de nós aqui tem autoridade moral para julgar quem quer que seja. Então convém que antes de ressaltarmos algum equívoco, vejamos se também nós não merecemos a reprovação naquele mesmo quesito. Devemos sempre levar isso em consideração. O Cristo asseverou também: não julgueis, a fim de que não serdes julgados. Por quanto sereis julgados, conforme houverdes julgados os outros. Se queremos indulgência para nossos erros, precisamos ser indulgentes para com os erros dos outros. Precisamos definitivamente compreender que cada um de nós aqui está dando o máximo de si nessa jornada reencarnatória. Além disso, nós não temos meios para avaliar os comportamentos dos outros. Muitas vezes não conseguimos entender ao menos por que é que nós temos algumas reações, alguns sentimentos, alguns comportamentos. Porque são fruto de condicionamentos muito antigos que requerem um enorme esforço para serem vencidos. E tem mais. Possivelmente ontem nós cometemos os mesmos crimes, as mesmas traições. E nos entregávamos àqueles vícios que hoje apontamos e condenamos cruelmente em nossos semelhantes. As demais pessoas, assim como nós, têm os seus motivos para agir, de tal ou qual maneira. O semblante antipático, o mau humor de alguém que se aproxima, pode ser de um irmão que passou a noite com um familiar doente, ou que está com problemas de difícil solução. Nós podemos estar diante de alguém que não teve afeto na sua infância. Uma amiga, certa vez, me mostrando um pequeno vídeo de um passeio que ela havia feito com os colegas da empresa, passava o vídeo e eu percebi que estava muito mal filmado.
para os meus padrões, né, internacionais. E eu dizia, mas que má vontade. Por que não faz uma filmagem decente? Rapidamente pensei aquilo e ela captou meu pensamento. Foram breves segundos e ela disse assim, essa filmagem não está muito boa, você viu? E eu disse, como? Então ela disse, sabe por quê? A colega, ela estava grávida, com barrigão. Estava tendo ameaças de contrações, mas ela queria nos ajudar. Ela queria ir lá conosco, estar conosco e fazer a documentação do nosso passeio. Mas ela só podia fazer isso sentadinha na mesma posição. Então nós levamos ela, sentamos ela, e ela fez o melhor que pôde. E eu pensei, que vergonha. Que vergonha eu ter pensado isso dessa irmã. Joseph, naquela mesma mensagem que estávamos lendo, diz assim, espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. O Espírito chama a atenção para o fato da indulgência ser doce, né, gostosa, da indulgência acalmar, assim que nem água com açúcar que a gente toma quando está assim um pouquinho agitada. Então a pessoa que é indulgente, ela não condena ninguém, ela reanima, ela estimula a mudança, ela não é uma pessoa dura, não é rigorosa, não desanima os outros. A pessoa que não é indulgente irrita e acaba sendo isolada pelas demais pessoas. Quando isso acontece na família, quando os pais agem dessa forma, possivelmente os filhos, a depender da maturidade espiritual daquele que é o filho, procure fora de casa o auxílio e o apoio e a compreensão que não encontra nos seus pais. E muitas vezes vai fazer isso procurando pessoas muito pouco preparadas, ou procurando nas drogas, nas bebidas alcoólicas, a forma de fugir daquele conflito que se vive, daquele drama familiar, que é para o filho, especialmente na adolescência, não ser escutado, não ser compreendido, ser constantemente julgado e condenado por aqueles que o deveriam amar, escutar e apenas aconselhar. Ah, o perdão das ofensas. Jesus sempre destacou a importância do perdão nos seus ensinamentos. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. O perdão não deve ter limite. Perdoar enquanto estamos a caminho, não deixar para depois. E na obra Diretrizes para o Êxito, a mentora Joana de Ângeles afirma que o perdão das ofensas é o auge das conquistas íntimas, porque se dá conta, a criatura se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. Também nós temos defeitos e erramos. Muitas vezes prejudicamos os nossos semelhantes. E aí somos nós que necessitamos o perdão dos outros. Mas costumamos enxergar muito bem as ofensas que nos chegam no dia a dia. Mas será que igualmente temos anotado as inúmeras vezes em que somos nós que causamos o mal? E que somos nós que traímos? Em que somos nós que prejudicamos e atrapalhamos a vida dos outros? Perdoar completamente é, sim, difícil. Em verdade, é um processo. Mas quando nós amadurecemos com as experiências da vida, nós acabamos por ver que certas situações não têm tanta importância assim. Como algo que nos acontece aos 15 anos de idade, que tem uma dimensão horrível, com o passar do tempo acabamos vendo quão insignificante foi e que muitas vezes até nos auxiliou. Se nós conseguirmos desde já não desejar mais o mal do nosso adversário, não ficar pensando na ofensa, nós já estamos caminhando em direção ao perdão. Referindo-se ao momento da prece, em que rogamos a Deus o perdão para nossas faltas, Jesus afirma, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Nós devemos perdoar para obter o perdão de Deus. Mas como assim? Como assim o perdão de Deus? Obter o perdão de Deus é obter uma nova oportunidade para realizar melhor aquilo em que nós falhamos, para receber o auxílio que nós necessitamos,
Nova oportunidade que nos será oferecida quando nós perdoarmos aqueles que nos prejudicaram, quando nos mostrarmos arrependidos das nossas faltas e completamente dispostos à reparação. O perdão também é fundamental para sairmos do círculo vicioso do mal. Quem cultiva o mal, recebe o mal de volta pela lei de causa e efeito. Se nós somos prejudicados, se nós somos ofendidos, se nós fomos traídos, provavelmente nós estivemos envolvidos em uma situação no passado, nessa ou em outra existência, em que nós fomos os causadores do mal que agora nos atinge. A conta está apenas sendo cobrada e é a nossa chance de zerar esse débito. Para isso nós devemos aplicar o perdão. Também devemos perdoar para não adoecer. Para não adoecer. A falta de perdão, o ressentimento, o cultivo da mágoa, produz uma química cerebral altamente tóxica, desequilibrante, que vai se irradiar para cada uma das nossas células do nosso corpo e vai gerar enfermidades. Esse fato já está cientificamente comprovado por inúmeros trabalhos de cientistas renomados. Nós precisamos perdoar como medida profilática, para evitar doenças, para evitar as limitações. E precisamos perdoar também para evitar os processos obsessivos, porque a morte, como nós sabemos, ela não nos livra dos nossos desafetos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes aqueles contra os quais eles guardam rancor. E o mecanismo da obsessão reflete exatamente isso. Se nós ficamos pensando constantemente na ofensa, alimentando o desejo de vingança, alimentando o ódio, nós nos vinculamos mentalmente a essas mentes desencarnadas que desejam nos prejudicar e que passam a estimular esses nossos sentimentos de vingança, passam a estimular a mágoa, com reflexos muito graves no nosso comportamento, podendo gerar doenças físicas, doenças mentais muito sérias. E vejam, pensem em alguma mágoa, em alguma ofensa que vocês receberam. Pensem. Quantas vezes isso aconteceu? Mais de uma vez a pessoa fez a mesma coisa? Mas quantas vezes ficamos relembrando a situação? Nós ficamos nos ofendendo, nós ficamos adoecendo, nós ficamos sendo vítimas dos nossos inimigos espirituais. Então vamos ao menos evitar ficar pensando, evitar ficar remoendo esse fato infeliz. Quando a lembrança do mal quiser retornar, vamos substituir imediatamente por algo bom. Vamos pensar no jardim que nós queremos fazer. Vamos pensar naquele amigo que vai nos visitar. Vamos preparar nossa casa com flores para o final do ano. Vamos ler um livro espírita, com bom conteúdo doutrinário. Vamos fazer uma prece, mas não vamos ficar remoendo. Perdoar, esse é o nosso ideal. Essa é a nossa meta. É o nosso desafio como espíritas, porque nós temos a consciência desperta e sabemos exatamente quais são as causas dos males que nos atingem e quais são as consequências das nossas atitudes. Nós podemos não conseguir o perdão completo, mas vamos compreender que o ofensor é alguém doente, que merece sim a nossa compaixão. Alguém muito enfermo, muito sofrido. Esse para nós é o perdão possível. O codificador, Allan Kardec, do alto do seu bom senso, da sua sensibilidade extremamente aguçada, analisando todos os fatos do Evangelho, analisando os ensinamentos dos Espíritos Superiores, no capítulo 15 do Evangelho, sintetizou a importância da caridade dizendo: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. O codificador nos traz a máxima espírita: fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do espiritismo, ele não disse fora da verdade ou fora da igreja. Ele disse fora da caridade. Se Allan Kardec tivesse dito fora da igreja, fora do espiritismo, ele causaria divisões. Se dissesse fora da verdade, também, porque cada um tem e defende a sua verdade. Fora da caridade não há salvação. Decretando assim a importância da caridade no contexto do espiritismo,
para o crescimento de cada um de nós. Sem colocarmos o amor em ação, não nos salvaremos, não nos transformaremos para melhor e nem viveremos em paz. Nós, espíritas, sabemos que nos confessar culpados não resolve o nosso problema. Que nenhum homem, nenhuma mulher pode tirar os nossos pecados. Nós não temos ilusões. Fora da caridade, o espírito não progride. Fora da caridade, não há salvação. E quando, na Revista Espírita, o codificador assevera que a caridade é a alma do espiritismo, que não há verdadeiro espírita sem caridade, fica muito claro que de nada adianta apenas aderir intelectualmente às propostas espíritas, porque são inteligíveis, porque são de bom senso e racionais. Tampouco nos adianta executar rotineiramente as atividades com que estamos comprometidos na instituição a qual nos vinculamos. Ser verdadeiramente espírita, ser um espírita cristão, é estar continuamente em luta contra as más tendências, praticando a benevolência, a indulgência e o perdão, a fim de nos transformarmos em homens e mulheres de bem. A proximidade do Natal, quando relembramos o nascimento de Jesus na Terra, costuma nos deixar mais reflexivos, mais sensíveis ao amor. Esses ares de um novo ano são excelentes oportunidades para revermos alguma situação mal resolvida. Então eu quero propor para vocês um exercício de caridade, uma prática do amor. Aqueles que quiserem participar, podem fechar os olhos levemente e, por favor, pensem em alguém que tenha ofendido, que tenha causado algum prejuízo, algum sofrimento para você, com quem você tenha faltado com a indulgência, com a benevolência, alguém que você tenha condenado severamente ou tratado com rispidez, com quem deseje se reconciliar. Pode ser um familiar, o pai, a mãe, um irmão, um filho. Pode ser um vizinho, um funcionário. E pode ser também alguém que já tenha desencarnado, porque ele estará ligado pelo pensamento a você. Agora, imaginem-se diante dessa pessoa. Olhe nos seus olhos. Se é alguém que você gostaria de perdoar sinceramente, diga como foi difícil enfrentar a aflição, a dor, a revolta. Mas que você está decidido a eliminar essa mágoa, está decidido a eliminar o rancor do seu pensamento. Diga que a deixará livre para seguir e fazer os acertos com a vida. Se é alguém que você ofendeu, que causou algum desconforto, fale a ela, a ele, o quanto se sente mal pela atitude, pela fala impensada. Diga que não avaliou adequadamente as dificuldades porque ele estava passando. Afirme o propósito de ser mais benevolente, mais compreensivo da próxima vez. Agora imagine que está entregando um galho de flor a essa pessoa, como uma forma de expressar o desejo de agir melhor da próxima vez. Podem abrir os olhos. Como vocês se sentem? Esse é um exercício simples. Nós fizemos de forma breve, mas ele pode ser feito diariamente. Podemos, em alguns minutos, meditar, imaginando situações difíceis, de solução difícil. E como nós queremos resolver, e isso vai ter efeitos formidáveis, que conforme nos ensina Joana, a maior felicidade no amor pertence a quem ama. Então, o maior beneficiado da prática da caridade, o maior beneficiado em conceder o perdão é aquele que perdoa.
O maior beneficiado em pedir perdão é aquele que pede perdão. O maior beneficiado é sempre aquele que pratica a caridade. E para encerrar, nós convidamos Emmanuel. E, é claro, convidamos Francisco Cândido Xavier, que durante toda uma existência colocou seu amor em ação a serviço de Jesus. Chico Xavier, um apóstolo da caridade. Onde quer que se encontre, receba a nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa profunda admiração, o nosso mais imenso amor. Amai-vos uns aos outros. Em qualquer situação, devemos amar. Jesus, por amor a toda a humanidade, deixou as regiões celestes e mergulhou na matéria densa. E nos seus sacrifícios, na sua renúncia, a todo momento, ele nos deu
o exemplo do amor. De nada nos adianta dizer que estivemos com Ele ou que queremos ser cristãos se nós não empreendermos todos os nossos esforços na prática da benevolência, da indulgência e do perdão, dignificando a nossa existência, a nossa condição de discípulos de Jesus. Que o Cristo e sua falange de abnegados trabalhadores do bem nos auxiliem a cumprir as tarefas de renovação moral com as quais nos comprometemos ao reencarnar. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.